Estamos aqui com mais um programa do Incomparavelmente Lindo e o meu convidado de hoje, ele é pastor há 48 anos, isso é para poucos, né? Ele também é palestrante, advogado e ele também se dedica ao estudo da proteção de patrimônio familiar e também é autor de e-books. Estou aqui com o Edgar Gerber, seja muito bem-vindo. Obrigado, Vanessa, muito obrigado. Fique à vontade, viu? Obrigado, ótimo. Que legal, a gente vai falar sobre muitas coisas, mas primeiro Sim. eu queria começar falando sobre a sua vida com Jesus, mas ali, na sua infância, né, como você mencionou, que conheceu Jesus também muito cedo, eu queria que você falasse sobre esse contato, né, na infância ali ainda. Sim. Meus pais eram luteranos, porque eu sou de uma família alemã, e eu ia à igreja eventualmente, aos domingos de manhã, né, lá na Avenida Rio Branco, em São Paulo, e perto de casa havia uma igreja, e minha mãe me levava lá, onde eu assistia a escola dominical desde 7 anos de idade. E lá eu fui ouvindo as historinhas da escola dominical, os corinhos ficaram gravados na minha mente, e quando chegou uns 15 anos mais ou menos, eu saí da igreja, apenas porque eu jogava futebol no time da escola, na rua de casa tinha um clube, então eu frequentava lá os sábados para jogar futebol de salão, então eu saí só por causa disso, mas nunca me envolvi com coisas de fora, com o mundo, com nada disso. E aí, nesse mesmo clube, uma noite, eu ouvi um grupo de jovens cantando à meia-noite, e cantavam um louvor. E eu lembrei do louvor, né? E aí eu comecei a voltar à igreja. E aí eu comecei a me reaproximar mais do Senhor. E nesse período, houve um grupo de jovens na minha igreja que começou a ter reuniões de oração. E nós conhecemos na época um grupo que não tinha denominações à frente, placa de igreja, mas eram jovens de várias igrejas, chamados Jovens da Verdade. E foram jovens que estavam no meio de um avivamento espiritual. Naquela época dos anos 70, houve um grande avivamento espiritual em diversas denominações, de onde vieram igrejas renovadas, né? Um pouco do ramo pentecostal. Então, aquilo impactou muito a minha vida. E esses jovens, eles iam às praças públicas para fazer evangelização. Então, por exemplo, de terças-feiras, havia um culto à noite no Largo da Misericórdia, e ali se fazia evangelização, se fazia apelo, né? Sábados à tarde, eles tinham um culto lá na sede deles, lá na Praça da Sé, e eu frequentava lá, e foi ali que eu consegui me reconciliar com o Senhor, e ali eu pude realmente entregar a minha vida ao Senhor. E eles tinham encontros, eventualmente, e num final de semana lá em Arujá, um dos jovens compôs, o Abdias, compôs aquele louvor, Já Não Estou Sozinho. E aquilo foi algo que me deixou arrepiado, sabe? Aquele louvor foi impactante na minha vida, e ali realmente eu pude me entregar ao Senhor definitivamente. Mas eles não parou com o futebol, não? Parei porque eu era goleiro e era frangueiro, né? E aí eu tinha um problema, eu usava óculos, e para jogar futebol você não pode usar óculos, né? Aí a bola ia para um lado e eu ia para o outro. Aí eu parei porque não ia dar certo. É bom que aí você conseguiu se dedicar também totalmente ao Senhor Jesus. E bacana porque a escola dominical é algo tão importante, né, ali na vida da criança, especialmente. Muito. E tem muitas igrejas, né, muitos ministérios que não têm, até hoje não implementaram isso. Sim. É de uma grande importância. É muito necessário, muito. Eu nunca esqueço a história lá que contaram da galinha, chamava Xandoca. E houve um incêndio na fazenda, e ela percebeu, então ela pegou os pintinhos, colocou debaixo das asas, e ela acabou morrendo, né? Mas ela preservou a vida dos filhos, dos filhotinhos, né, dos pintinhos. E aí fala de Jesus, né, que deu a sua vida por nós. Então aquilo fica marcado na nossa vida. Havia outras histórias, né? Usava o flanelógrafo, né? Hoje nem sei se usam, mas isso é tudo projetado e tal. E vários corinhos que a gente cantava, né? Gozo eu tenho em Jesus, essa alegria não vai mais sair do meu coração contente está. Então em casa eu estava, às vezes, brincando, fazendo alguma coisa, e me pegava cantando louvores da igreja. Então isso é algo que a escola dominical propicia para a gente. Sim, e foi exatamente no Corinho de Fogo que tudo foi aconteceu. Ali num louvor desses que eu
tive uma experiência ali, me entreguei ao Senhor, ali eu chorei, o Senhor me visitou profundamente. Sim, e os encontros também depois que o senhor já ficou adolescente também, Sim. né, de evangelização, que é a evangelização raiz para mim. Sim. É aquela que você está ali em contato com a pessoa. Sim, com as pessoas. Né? Claro que hoje a internet tem um alcance incrível Sim, e a gente sim. tem que usar essa ferramenta, É. mas aquele, sabe, cara a cara Sim. é tremendo. E aí você enfrenta pessoas de diversas situações, então você tem que estar preparado espiritualmente. Sim. E especialmente ali, porque era um espaço público na rua, e você encontrava muita gente, hoje a gente chama de desigrejados, né? Sim. E eles conhecem Bíblia mais do que a gente. Então são pessoas incrédulas. Então eles começam a fazer perguntas sobre se existe Deus, sobre se existe inferno, e você tem que estar preparado para isso. E às vezes as pessoas ficam até oprimidas ali. Então é uma evangelização de impacto, você tem que estar preparado para aquilo. Exatamente, também tem uma cobertura espiritual, porque às vezes a pessoa acha que você pode ir de qualquer jeito. É só entregar um folhetim, tá de qualquer mas jeito. você precisa estar ali debaixo de uma proteção, Precisa. até porque você mexe com o mundo espiritual. Sim, Né? Então você sim. está ali evangelizando pessoas, realmente pode dar de cara com pessoas assim que vai sim. te confrontar ali. Vai. É bem interessante a gente também ter esse entendimento. E aí, a partir daí, aí o senhor já teve o entendimento assim de se tornar um pastor? Já teve essa chamada? Já teve esse entendimento rapidamente? Sim. Com mais ou menos 17 anos, eu já convertido, né? Aí eu entendi realmente que Deus tinha um chamado para mim. E nessa volta lá com o grupo de jovens, nós passamos a frequentar algumas reuniões, e é uma jovem que agora, depois de 40 anos, a gente se reencontrou no Facebook. É algo maravilhoso, né? E ela era a líder dos jovens lá da igreja. Era uma igreja, a gente chama tradicional, né? Uma terminologia errônea. Mas a gente começou a buscar a Deus ali, em reuniões de oração e tudo mais, e buscando um despertamento espiritual. Então a gente ia a algumas reuniões em outras igrejas, e mesmo grupos evangélicos, para buscar avivamento espiritual, buscar batismo com o Espírito Santo. E eu fui em 3 lugares diferentes. Em primeiro lugar, eu fui lá numa comunidade, uma casa de madeira, uma senhora ali muito simplesinha, uma reunião muito simples, e ali o Senhor usou aquela mulher e Deus falou comigo que Deus tinha um chamado, Deus ia levantar um povo através da minha vida, isso com 17 anos. Lá no Jardim Peri, perto da Cachoeirinha, lá em São Paulo. Umas semanas depois, nós fomos numa reunião na Alameda Santos, um apartamento luxuosíssimo. E ali havia 2 irmãs que eram do grupo chamado Missões Pioneiras. É uma história muito bonita, porque um homem dali, chamado Luiz Esquiliró, ele era um industrial que trabalhava com diamantes, e ele se converteu e abandonou, deixou tudo para pregar o Evangelho. E ele ia para a África e enchia estádios, tudo por conta própria, pregando o Evangelho, pregando a palavra. E um dia, num culto ali, naquela sala ali, Deus usou uma das 2 irmãs ali para falar comigo também, que Deus tinha um chamado para a minha vida, que Deus iria me usar e tudo mais. E foi algo maravilhoso. Aí, uns tempos depois, nós fomos lá em São Caetano, numa igreja chamada Igreja Cristã Maranata, alguma coisa parecida. Igreja Cristã Maranata, sim, lá em São Caetano. E aí Deus usou o pastor lá para falar comigo, que Deus tinha para mim uma obra que, assim como Moisés e tal. Então, eu entendi que Deus tinha um propósito para a minha vida. Então, desse grupo de jovens que havia ali, como houve aquele despertamento espiritual, um dos presbíteros foi chamado por Deus e fundou uma outra igreja. E nós fomos com ele. E ali nós começamos um trabalho de evangelização, mais a campo, de enfrentamento com algumas situações. E ali eu entendi que eu precisava fazer teologia. Então a primeira coisa que eu fiz, embora com 17 anos eu já estava terminando um curso técnico de edificações, que me ajudou na minha vida profissional, mas o meu chamado era realmente para ser pastor, para estudar teologia, e eu fiz isso. Então com 18 anos eu entrei na faculdade de teologia. Legal. Porque realmente o chamado foi muito forte. Sim. Foi algo que Deus mexeu muito comigo. Não tinha como deixar aquilo de lado, sabe? Minha vida profissional já estava encaminhada
Então, eu me dediquei agora ao estudo da palavra, evangelização, e me entreguei plenamente ao trabalho do Senhor também. Assim, que legal, porque 3 lugares diferentes, 3 pessoas diferentes, não tem como, né? Só confirmação. É coisa extraordinária, é algo maravilhoso. E é algo também que Deus testifica dentro do seu coração. Testifica, né? Deus não faz só a promessa e fala, tem isso aqui para você viver, mas não, Ele testifica realmente. É um chamado, né? É um chamado que a gente tem, Sim. É muito forte, e não tem como, né? Não tem como contestar. Como contestar. Falar, não, foi coisa da minha cabeça, a pessoa falou, mas né, nem me conhece. E também o bacana é que o Senhor, você foi atrás disso também. Sim. Porque tem gente que já tem chamado, Deus já liberou, mas não se prepara. Não se prepara. Só fica assim, se Deus prometeu, vai fazer, mas você não busca conhecimento. Sim. E é importantíssimo você ter esse entendimento para passar para as outras pessoas. Como Sim. você vai falar de Jesus, pregar ali no púlpito, que é de extrema responsabilidade, Sim. sem o conhecimento teológico? É o que a gente entende assim, 2 Pedro 3,18 diz assim, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso. Então, às vezes as pessoas, Jesus assim, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então nós temos essas duas vertentes. Nós temos que ter uma experiência com Deus profunda, temos que ter comunhão com Deus, uma intimidade muito grande com Deus, mas também temos que conhecer as Escrituras, conhecer a palavra, conhecer aquele todo importante que faz com que a gente possa levar para as pessoas um conhecimento muito grande. Porque o pastor acaba também sendo um psicólogo, sendo um conselheiro. E se ele não tiver preparo para isso, ele não vai conseguir fazer somente orando e fazendo algumas coisas lá na frente do púlpito. Então, ser pastor não é só isso. Tem que cuidar das ovelhas. Cuidar porque das hoje ovelhas. em dia, primeiro que tem pessoas que sobem no púlpito de qualquer jeito, né, totalmente com a vida totalmente errada, e acha que Deus está usando e é normal ser assim. Né? Não tem estudo, não tem preparo. E tem muitos pastores que não cuidam das ovelhas, que só estão lá, faz o culto, fecha a porta e vai embora. Então isso acontece muito, né? Eu não sei se o senhor já deve ter presenciado isso, né, em alguns ministérios. Sim, infelizmente. Que realmente acontece. E é triste, porque são vidas que a gente está mexendo, né? E quando a gente aceita o nosso chamado, a gente tem que entender que é uma responsabilidade que só vai acabar quando Jesus voltar. São almas preciosas, né? Então o senhor faz esse trabalho, quer dizer, hoje não, né? Porque 48 anos atrás, o senhor vem fazendo isso até hoje. Sim. Que importante. O trabalho é esse, cuidar de pessoas, né, levar a palavra. E eu não tenho uma facilidade muito grande com evangelização. Né? Há pessoas que param na rua, no ponto de ônibus e falam do Senhor e tal. Então tem essa facilidade. Eu não sou assim. Mas eu me dedico muito ao ensino da palavra, né? a buscar aquilo que está lá dentro da Bíblia, que a gente às vezes não consegue enxergar de imediato. Então eu me dedico a isso e levar o ensino. Isso gera crescimento nas pessoas, na igreja, preparando as pessoas para que possam ser melhores cristãos e possam conhecer a Deus de verdade. Porque hoje tem muito crente de fachada. Né? Tem nome de crente, é aquilo que está lá em Apocalipse, tem nome, mas não conhece a Deus. Virou moda. Virou moda. Ser crente hoje é bom, é um status. Né? E você consegue até penetrar em algumas partes da sociedade porque você é evangélico, porque você se diz cristão. Então isso te dá uma projeção. Mas e a experiência com Deus? Né? Não, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Tá, mas você tem experiência com o Senhor? Você está salvo? Você tem experiência? Aquele texto que eu coloquei lá. Porque eu bem sei em quem tenho crido, né? Eu preciso ter essa experiência. O que o Senhor é para mim? É isso. E tem gente que acha também que conheceu Jesus, né? E não teve esse encontro real ainda. Porque tem muitas pessoas que pensam que, ter um encontro com Jesus é acreditar em Deus. Eu acredito em Deus, eu sou cristão. Mas não, ser cristão é ser imitador de Cristo. Então, assim, tem uma diferença muito gritante ali. Tem pessoas que ainda não tiveram esse entendimento. E o senhor, como pastor, deve ter encontrado durante a caminhada pessoas também que têm essa dificuldade de qual é o meu chamado, qual é o meu propósito. Porque como o senhor falou, né, tem gente que tem mais facilidade de evangelizar, tem pessoas que já têm aqui, né, que já nasceu com aquele dom, já sabe. E tem coisas que ainda não estão tão claras, exatamente também porque a pessoa também não buscou aquilo em Deus. Já aconteceu também. Sim, com certeza. Muita gente está lá, mas não sabe como. Mas assim, o importante é se entregar. Dizer, Deus, eu estou aqui, o Senhor me usa como o Senhor quiser. E Deus vai mostrar. Né? E às vezes as pessoas pensam assim, que para que a gente ser usado, eu preciso ir lá para a África.
né? Eu preciso ir lá para a África, porque é lá que vai ser a evangelização. Não, do lado da minha casa tem alguém que precisa de Jesus, sabe? Tem um colega de serviço. E essas pessoas que a gente vive diariamente são as pessoas que a gente menos deve falar e mais viver o Evangelho. Porque não adianta, você estar pregando uma coisa, mas as pessoas olham para o que você vive. O que você transmite com a sua vida? As suas palavras, o seu testemunho, como você se dirige ao chefe, a um colega, o respeito que você tem às pessoas, como você reage com situações, cai um tijolo no seu pé, como é que você reage? Boa. E aí? São as nossas ações. As nossas ações, né? o nosso comportamento. Há um livro, desculpa, Fica à vontade. há muitos livros maravilhosos, né? Sim. Mas há um livro que se chama Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, do Tim LaHaye. Esse livro é extraordinário, porque ele mostra assim, nós temos 4 tipos básicos de temperamento, né? E ele mostra que quando a gente é convertido de fato, Deus muda o nosso temperamento, o nosso comportamento, nossas atitudes. Então isso é realmente a salvação de verdade. Quando Deus trabalha lá dentro da nossa vida. Então a gente deixa de ser viver um evangelho superficial, mas de transmitir de fato a nossa vida com Deus, com atitudes, comportamento. Sim, que tem pessoas que falam muitas coisas, né? Falar até papagaio fala. Mas se você não agir conforme a palavra, a gente já vai ver que você é de Araque ali, não tem como. Diz lá, Deus testifica com o nosso espírito e as pessoas percebem. Exato. E tem gente que não vai ler a Bíblia, mas vai nos ler. Né? Vai, então a gente tem, né? Eu escuto muito isso. Paulo diz assim, nós somos a carta viva. Acho que é lá em Corinto que ele diz isso. Carta viva. As pessoas estão nos lendo. Olha isso. Se a pessoa olha para você e vê frutos, ela vai falar, pô, eu quero servir esse Jesus que você serve. Às vezes você não precisa nem falar que é cristão. Sim. Você chega no lugar, a pessoa já vai ver que tem alguma coisa diferente. Sim. É que tem pessoas que querem se autoafirmar, não, eu sou cristão, eu sou isso. E às vezes nem é tudo isso. Nem é tudo isso. É aquela pessoa que sabe que tem Jesus, que já aceitou, que já está ali, né, nos caminhos dele. Às vezes não precisa falar nada, que a pessoa vai se interessar por aquilo, Verdade. porque ela vai ver frutos na sua vida. Vai ver frutos, vai se interessar. E isso é muito bom porque a gente começa a evangelizar de uma forma indireta. Né? Às vezes não precisa nem você se expor muito. É muito comum as pessoas dizerem assim, puxa, você é diferente, né? Você é diferente. Sim. Eu tenho um cunhado, uma pessoa muito boa. Ele é católico. E a gente não pode ter esse tipo de relacionamento, dizer, não, você vai, eu não vou, eu sou melhor. Não, por favor. São pessoas, você que está assistindo, são pessoas maravilhosas. Pessoas que amam a Deus, são tementes a Deus. E veem a vida de uma outra forma, talvez um pouquinho diferente da minha. Mas eu não posso julgar você que pensa de uma outra forma, de forma nenhuma. E um certo dia ele chegou lá em casa e disse assim, eu gosto de vir aqui porque aqui nessa casa tem uma paz tão grande, que eu me sinto tão bem aqui. Aí eu penso, mas o que eu fiz aqui de diferente? Né? Não temos nada diferente, mas a gente vive a nossa vida comum, mas quem vem de fora percebe algo ali. Sim, né? Que tem o diferencial que é o Espírito Santo, né? Se não tem como sentir algo diferente. E fazendo, desculpa agora, um link com a Renata Varize, que teve dias atrás aqui, lançando aquele livro Renascida, né? Nossa. Ela foi minha ovelha lá na igreja, há muitos anos atrás, adolescente. E ela, algumas vezes, eu dormia lá em casa com as minhas filhas, que eram da mesma idade, adolescentes, 10, 12 anos e tal. E agora, recentemente, ela lançou o livro e eu fiquei encantado. Eu falei, meu Deus, a Renata, ela se converteu, oh meu Deus, como assim? Né? Porque ela realmente tinha uma vida bem, bem complicada. Adolescente é rebelde já, por natureza, né? A fase da vida. Mas ela tinha algumas dificuldades maiores. E agora, essa mulher teve uma experiência com Deus, escreveu um livro, e aí ela começou a dizer, não, porque eu me sentia bem na sua casa, tinha paz. A gente pensa, poxa, mas como assim? A gente não fazia nada de diferente, né? Era uma família normal, no dia a dia, que conversava, que tomava café da manhã, que jantava, comia pizza e tal. E é isso. Então ela foi impactada no convívio de uma família cristã. É isso. E foi super importante esse caminhar com vocês, né? Ela contou aqui a história dela e ela fala
sabe, de um jeito que ela fala, poxa, se não fosse eles ali lá atrás, talvez hoje eu não estaria aqui. Ela deu até o prefácio, né, para o senhor. Eu acabei fazendo o prefácio, livro, eu e minha esposa e tal, porque realmente ela entende que isso impactou a vida dela lá atrás, né? Depois ela teve outras experiências maravilhosas com Deus, em outras situações, né? Mas ali foi um momento importante na vida dela e a gente é inconsciente, porque a gente cuida de várias pessoas e tudo aquilo, para mim era normal, vai dormir em casa, tá bom, que bom, vai dormir aqui e tal, arruma um colchão ali, joga aqui e tal, né? Mas para ela aquilo foi fundamental. Sim. Então a gente, sem querer, nós influenciamos pessoas. E é isso, é o nosso comportamento, nossa maneira de ser, de agir. É isso que impacta pessoas. Sim, independente também do que ela está vivendo no momento, porque muitas pessoas desistem das outras pessoas. Olha para ela e fala, poxa, não, ela não tem jeito. Eu falo, a pessoa não muda, entra por aqui, sai por ali. Só que acaba desistindo, né? Mas quando Jesus fala, faça o ID, ele também não está pedindo só isso, mas para você ter um acompanhamento, né? Sim. Faça discípulos também. Sim, fazer discípulos. Então a gente não pode só lançar a palavra ali e deixar a pessoa... Porque às vezes ela está num momento tão difícil que se a gente não estiver ali segurando a mão, pode ser que ela não consiga sair daquilo. Não consiga passar. Né? Então é importante, independente da religião, como o senhor bem citou, porque parece que é uma competição, né? Inclusive até evangélicos contra evangélicos, né? Placas de igreja. Isso não entra na minha cabeça. A gente vê na internet, infelizmente, brigas, né, assim, seríssimas, comprometem, porque a pessoa vê aquilo e fala, mas se for crente desse jeito... E o que tem hoje de desigrejados também. Né, é uma enormidade. Eu tenho até uma pessoa que foi da minha igreja uns anos atrás, de vez em quando ele escreve umas coisas lá no Facebook, eu falo assim, ô fulano, eu falei assim, o diabo te ama. O diabo te ama. Porque é um excesso. Aí a pessoa fala assim, não, mas é porque ele não gosta de dar dízimo, é porque ele não gostou que o pastor falou de pecado, é porque o irmão olhou torto para ele, não me cumprimentou, né? Então, a gente fica muito melindroso, né? E aí a gente não pode tocar em certas coisas. Algumas igrejas, aquela pessoa, aquela família, é a principal, ela é que dá mais dízimo na igreja. E aí você não pode tocar nela, você não pode chamar atenção, porque senão a pessoa fica arrepiada, ela vai embora da igreja, né? Então, infelizmente, isso existe no nosso meio. Então, é uma dificuldade, às vezes, você ver esse tipo de comportamento. Então, é um evangelho superficial, um evangelho que você precisa só falar de bem-estar, Então, hoje tem muito pastor coach, né? Pastor coach, só coisas boas, e você ouve tanta coisa boa, mas e a palavra? E o arrependimento? E a mudança de vida? Onde fica isso tudo? Você não ouve mais disso. É difícil. Esse negócio de pastor coach realmente virou febre. Não é? Né? E aí só fala coisas boas coaching, e o evangelho... Ou então a arrecadação lá, você liga a televisão, a TV convencional, não sei o quê, 10%, não sei o quê, a nota Itaú, tal, conta aí, anota aí, Bradesco, aí o outro é 20%. Né? Sério? Então, depois eu te falo. Depois eu te falo. Aumentou então, aumentou. Teve um reajuste aí no dízimo. Gente, já pensou se a moda pega? Isso eu não estava sabendo, não. Depois eu te falo. Não, é porque tem cada absurdo, né, que a gente tem que ficar atento mesmo com isso. E tem gente que acha que não precisa da igreja, mas também tem igrejas que também forçam algumas coisas. Sim, tem coisas, claro, né? Mas assim, se você está sem igreja, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. Nós temos um pastor muito querido lá em Vitória, que ele diz isso, procure uma igreja mais perto da sua Bíblia, daquilo que você lê e entende. Porque nós temos uma maneira de pensar, cada um de nós tem uma maneira de pensar diferente. E hoje existem igrejas para todos os tipos de pensamento, né? Mas, mais ou menos como Jacó, que ele teve que dormir sobre uma pedra. Então, nós queremos que a igreja se amolde ao que eu sou. Não, eu tenho que me amoldar à igreja, e muito mais à palavra de Deus, evidentemente, né? Eu que tenho que me amoldar ao Senhor, e não ele a mim, não o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Não, porque eu penso, isso aqui, porque hoje é diferente, porque a Bíblia tem 2000 anos e hoje tudo é diferente.
aí já falam em querer mudar a Bíblia, né? Teve isso também. E já tem versões da Bíblia para um tipo de igreja. Tatuapé, Meu Deus, eu estou desatualizada. Tatuapé tem uma igreja lá. Já tem por exemplo, Romanos 1, você não pode ler nessa igreja, por exemplo. Não pode ler. Não pode. Então, são coisas, aberrações. Então, as pessoas querem adaptar o evangelho ao seu bem-estar, ao seu conforto. E não é isso. Eu que tenho que me adaptar ao Senhor, eu que tenho que ler a palavra e eu me converter ao que ela está ensinando. É isso. É que as pessoas não gostam de ser confrontadas. Então, se ela está vivendo algo que a Bíblia reprova, ela fala, pô, não, eu não posso ir nessa igreja porque está falando alguma coisa. É aquele evangelho que não rasga você, aquele evangelho que passa a mão na sua cabeça. Isso não existe. Deus é amor? Deus é muito amor, mas também é justiça. Então, a gente também tem que entender que se a gente não tiver debaixo ali da palavra de Deus, né? Pode ser que a gente não consiga a salvação. E é algo que as pessoas não gostam de ouvir. Se você falar de céu, de inferno, as pessoas não gostam de ouvir. Sim. Você fala de dízimo oferta, as pessoas não gostam de ouvir. Então, muitas coisas que são importantíssimas, as pessoas elas estão ignorando, achando que elas vão viver de qualquer jeito e Deus vai aprovar, porque você tem que ser do jeito que você é. Nasceu assim? Sim, vai ser assim. Não, a gente não tem que ser Gabriela, não, pelo amor de Deus. Nós temos que... esse livro, Temperamento Controlado pelo Espírito Santo, nós temos que deixar que o Espírito Santo molde a nossa vida. Exato. Vou dar um exemplo, um testemunho maravilhoso. Isso, vamos... Eu adoro testemunho, hoje a mulher, né, Renata, ela foi muito amiga da minha filha Raquel, que é a filha do meio. Na época era a caçula. E a Raquel era bem rebeldezinha, tal. E ela teve uma vez que ela fez a mochila dela e falou que ela ia fugir de casa. E a gente morava no 3º andar, só tinha 3, né? Ela subiu a escada e ficou lá em cima da laje. Então, bastante rebeldezinha, assim, né? Aí teve um lugar que a gente foi passear uma vez e ela começou a bater o pé assim, sabe? Aquele negócio de criança que está birrada e birrenta, fazendo bico. Mas um dia ela foi batizada com o Espírito Santo. É uma mulher... Foi uma jovem transformada. Eu, como pai, porque o pai e a mãe, eu tenho dificuldade de acompanhar as mudanças nos meus filhos, nos meus netos, eu não tenho essa sensibilidade. Mas eu vi nela uma mudança extraordinária. Sabe, Deus mudou a vida dela, o caráter mudou completamente. Então, com seus, acho que 16, 17 anos, ela mudou de vida, mudou completamente. Não é porque deixou de ser adolescente, não é porque os hormônios mudaram, não. Porque o Espírito Santo transformou a vida dela. Na minha família. Então é isso. Há um louvor, né? Desculpa. Só o poder de Deus pode mudar o teu ser. Amém. Esse louvor é realidade. Só o poder de Deus pode mudar. Você pode conhecer Freud, pode estudar psicologia, pode fazer muita coisa boa, né? ONGs, mas só Deus pode mudar a nossa vida, a essência lá dentro. Só Ele. Transformação genuína. Por isso, né? que o programa é incomparável, lindo. É somente Deus. É único, não tem outro. É o único. Que bacana. Aí, em relação à sua filha também, que bom que foi na juventude ainda. Sim, né? sim. Porque aproveita mais ali também do agir de Deus, do poder de Deus. Sim. Então, hoje a gente vê que realmente, quando a gente levanta uma pessoa da casa, já é um exemplo ali para ser seguido. Claro que nem todo filho de pastor, infelizmente, já nasci cristão. Então tem um processo também. E eu acredito que o senhor também no começo deve ter passado por isso. Sim. É um ditado aí que filho de peixe, peixinho né? Mas filho de crente não é crentinho. Então, e foi essa dificuldade que eu até escrevi lá, é que a maioria dos filhos de crentes, de cristãos, estão acostumados a ir na escola dominical, que é ótimo, é necessário. Sim. Mas aí acaba se acostumando a ser crente, acostumando a ir na igreja e acha que isso é ser convertido. Isso. E não é. Ele é um frequentador de igreja. Né? Ele canta louvores todos, sabe o Salmo 91, 23, e sabe muitos textos bíblicos, mas não teve uma experiência com Deus. Esse é o ponto. Tem muita gente que está na igreja, mas não está, né? Só está o corpo ali. E uma outra coisa interessante, pastores em especial, tem uma dificuldade porque eles se envolvem muito com a igreja, em cuidar de pessoas, e infelizmente acabam não cuidando da família.
E essa mesma filha, ela estava agora numa outra denominação excelente, e o pastor foi visitá-la e perguntou dos pais, né? E ela falou que o pai dela é pastor e tal. E ela disse, então, nós três somos crentes. Aí ele falou, mas como assim? As três filhas de um pastor estão na igreja até hoje? Porque a maioria dos filhos de pastores e daqueles que estão envolvidos, não só pastores, evidentemente, mas que estão mais envolvidos, a tendência com o tempo é se afastar. Exato. Porque a igreja vira um inimigo da criança, vira um inimigo do jovem, do adolescente, porque ele tirou meu pai da igreja. Então, quem é pai... Eu vivia numa denominação onde a gente não tinha o direito de ir numa praia, de ir a um cinema, de levar a família a um passeio, porque compromisso igreja, culto, seminário. Então isso traz uma dificuldade para a família. Então a família vê a igreja como um problema. Então você vê lares assim, completos, na foto está bonita, mas no dia a dia o filho vai para a igreja até uma certa idade, vai arrastado. Sim. E depois de um certo tempo ele fala, pai, hoje eu não vou. E esse hoje eu não vou, vai para frente. A esposa vai, mas vai rangendo os dentes, né? Porque a igreja se tornou o inimigo da família às vezes. Então o pastor, aquele que, você se é líder de igreja, você é um líder, ame a sua família, cuide dela. Houve um certo dia um casamento feito lá num sítio e um pastor tinha lá um filho pequeno e ele levou uma pipa. E depois do casamento, foi durante o dia, ele pegou o filho e foi empinar a pipa. Eu falei, mas que coisa feia, brincando com ele, né? Sim, sim. Eu falei, meu irmão, mas é isso mesmo. Sabe, você tem que empinar pipa com o filho, rolar com o filho no tapete, pegar o netinho e sair rolando com ele no chão. Sabe, joga água de mangueira nele, você está lavando o carro, lavando o quintal, joga água nele. Nunca mais ele vai esquecer disso, sabe? Porque você jogou a água nele, você brincou com ele. São coisas impagáveis. Você cria memórias. Você cria memórias. Você não está dando um presente caro, um triciclo motorizado, uma bicicleta de última geração. Não, é um banho de água ali, é uma brincadeira, sabe? Uma coisa simples. Então, são coisas comuns do dia a dia que a gente esquece de fazer. Sim. E pai e mãe estão sempre correndo com o seu dia a dia e esquece do filho. Uma brincadeirinha, né? Como é que está a lição? Você já fez? Já não sei o quê? Quer ajuda? É isso. E às vezes não é sobre você entregar um presente, sou um pai, sou uma mãe, porque eu dou o presente, o que ele pede eu dou, mas não, a pessoa quer estar ali com você. Ainda mais uma criança, né? Sim. Ela sente falta disso, né? Dessa paternidade, de estar ali junto. E é admirável também, né? Ter as 3 filhas ali no caminho do Senhor, porque realmente não é comum mesmo. Não é comum, porque a tendência é se afastar. Não estão na mesma igreja que eu, mas estão com o Senhor, gente. Eu estou feliz da vida. E é bom porque cada uma faz a sua escolha também, né? Dentro ali também é do que o Evangelho manda, mas cada uma seguiu a sua vida, mas sem desviar, isso é importante. Verdade. Você sabe que eu tenho um conhecido, e ele agora virou coaching, é um jovem, mas ele é muito inteligente. E a gente teve alguns atritos e tal, opiniões divergentes, algumas coisas, e um dia ele estava lá, e ele tinha ido assistir o jogo do Corinthians. Nada mal, nada contra Corinthians, Palmeiras, não é essa a questão. Mas ele deixou de ir ao culto para assistir o jogo do time dele. E levou o filho. Aí eu falei, meu irmão, você está dizendo para o seu filho que o Corinthians é mais importante que Jesus. Olha o ensino que você está dando para ele. Não é que é errado você assistir jogo. Sim. Não, vai com o filho. Vai na quarta, vai na quinta, vai no sábado. Mas não deixa de ir no culto para assistir jogo de futebol. Porque você está ensinando para a criança que time, futebol é mais importante do que Jesus. Então são essas coisas simples que transmitem para a geração um entendimento da importância de Deus, da importância da igreja na vida da criança. Depois do futebol, vai comer pizza, vai brincar, vai fazer qualquer coisa, está tudo bem. Sim, e a criança vai também olhar aquilo e vai achar que é normal. Meu pai fazia, então eu vou fazer também. Hoje eu não vou, vou ter jogo, vai ter jogo. Aí ele vai arrumar jogo a vida toda. Sim, ainda mais futebol, que é uma coisa que o povo vê como religião. É uma coisa assim, absurda. É uma coisa que fanatismo... Não envolve, né? Assim. Eu fui assistir
eu fui assistir jogo de futebol, eu sou palmeirense. Fui assistir jogo de futebol por causa das minhas filhas. Sério? Porque eles eram fanáticas mais do que eu. No tempo do Zinho e outros jogadores, no tempo do estádio antigo ainda, e elas queriam assistir o jogo de todo jeito. Aí a gente chegou a entrar até em treinamento deles lá e tal, e me levaram no estádio. Eu fui ao estádio por causa delas. E foi muito legal, sabe? Então, nem por isso a gente deixou de ir à igreja, mas a gente tem que dar tempos às coisas. Tudo no seu tempo certo, sim. E tem que ter a prioridade, né? Porque o futebol é em primeiro lugar e depois a gente vai adorar a Deus. Sim. O pessoal inverte muito, né? Inverte as prioridades. Então, é assim, a nossa vida é como uma pizza, né? Então, você tem... outra coisa importante, se você está assistindo pessoas recém-casadas, os amigos continuam existindo. Agora, homens, cuidado, esse negócio de ficar jogando futebol toda hora e a esposa vai ficar em casa. Então, a gente começa a priorizar a esposa, a família da esposa. A esposa precisa ir na casa da mãe dela, se não toda semana, mas ela vai ligar para a mãe. Isso não tem jeito, é o cordão umbilical que não se desligou, não vai se desligar. É uma relação que o homem não consegue entender, né? Então, é necessário entender. Então, quem se casou, ele vai ter os amigos do trabalho, ele vai ter os amigos da infância. Então a gente não pode, porque casou, agora é vida nova. Você está proibida de falar com suas amigas, você está proibido de não sei o quê. Não, não é assim. Então você tem trabalho, você tem amigos, você tem igreja, mas Deus tem que ser a nossa parte maior, né? A igreja é uma parte da nossa vida. Então primeiro Deus. Sim. A igreja vai ser uma parte. Vai lá, homens, aprendam aí, hein? Não, mas bacana isso que você trouxe, porque tem pessoas que casam assim, o casal e mudou tudo, sim, né? Sim. E tem que ter também, que tem muita gente que a mulher às vezes quer fazer o papel do homem e vice-versa. Isso também atrapalha bastante. Sim. Né? O senhor deve ser casado há quantos anos? Há 44. 44 anos. Então, ele tem propriedade para falar, né, sobre 44. isso. Que às vezes também a gente traz muitas coisas para o relacionamento que não é saudável e acaba também até acabando também com a vida com Deus. Sim. Né? Porque começa a entrar os problemas, aí vira uma bola de neve, esqueceu até da igreja. A gente fica com raiva da pessoa, aí também, hoje eu não vou, estou com raiva, não vou ler a Bíblia hoje não. Estou com raiva, não vou na igreja não. Isso, foi o que acontece. E o senhor também escreve e-books, eu queria que você falasse também sobre isso, porque passar esse entendimento também de outras formas é muito importante. Sim, sim. Como que nasceu isso aí, esse desejo no seu coração? Foi até meio acidente, né? Porque eu tenho lá o Facebook, e aí eu comecei a fazer alguns vídeos, né? E também a escrever o texto. Aí, alguns livros que eu gosto muito. Eu gosto muito de Neemias, que tem lições muito interessantes ali, né? Josué. Então, o que eu fiz? Eu peguei o livro de Josué e lá no Facebook eu falava um capítulo por dia de Josué. Então, 28 capítulos, quase um mês, deu um livro. E aí depois eu fui olhando e falei, puxa, mas isso aqui é um livro. É um livro, né? Então, passado algum tempo, eu falei, poxa, mas isso aqui é um e-book, eu posso fazer um e-book disso aqui. Então, eu dei o nome Conquistando a Terra, né? Conquistando a Terra Prometida. Então, e ali dentro eu coloco coisas linkando com a vida natural. Por exemplo, olha só que coisa interessante. Lá em Josué, acho que é capítulo 6, fala que os muros de Jericó caíram, né? Aí os sacerdotes tocaram as trombetas e os muros caíram. Acho que 6, 7 anos atrás, lá no Líbano, teve uma explosão no porto. Havia produtos químicos e houve uma explosão muito grande. E por causa do deslocamento do ar, carros não chegaram a capotar, mas tiveram vidros quebrados, amassados. Apartamentos tiveram as suas varandas quebradas, janelas estilhaçadas, porque quilômetros depois do acidente, o som fez no ar, fez com que aquilo acontecesse. Aí você começa a entender que aquilo que está lá, há tantos séculos atrás, não é um negócio que algum doido escreveu e imaginou. Não, perfeitamente plausível. Isso aconteceu agora, há pouco tempo atrás. Então, são coisas que a gente começa a ver a realidade na palavra de Deus, né?
Então, tem alguns princípios ali, eu não vou lembrar agora de todos, mas existem alguns planos que a gente faz para nossa vida pessoal que a gente encontra lá no livro. Então, por exemplo, quando eles vão entrar na Terra Prometida, Josué, 5W, 2S, né? Que, por quê, quando, quem, como, onde. São perguntas que a gente tem que fazer na Bíblia quando está lendo um texto. Quem disse? Foi Jesus? Foi Mateus? Foi um sacerdote? Quem disse? Quando ele disse? Por quê? Então, são coisas 5W, 2S, são coisas que estão aí à nossa vista, e lá você encontra um capítulo 2, se eu não me engano, ele aplica exatamente isso. Então, são coisas que a gente começa a relacionar biblicamente, estão aí à nossa disposição. É que tem gente que ainda acredita que a Bíblia ela é escrita por homens, né? Então é um conto de fadas, qualquer um pode escrever o lá do jeito que foi e pronto. Inclusive pessoas dentro da igreja não acreditam em tudo que está lá. Não acreditam, Você sabe que tem um livro, houve um arqueólogo que ele começou a pesquisar cidades antigas, bíblicas, para provar que Deus não existe, que aquelas histórias de cidades não existiam. E ele começou a pegar a Bíblia e pesquisar. E o título do livro era as provas porque Deus não existe. E aí, quando ele terminou de escrever o livro, ele mudou o título, As Provas que Deus Existem. Uau. Porque ele pesquisou tantas cidades que a Bíblia dizia estavam lá. Ele foi lá, pesquisou, tirou terra, tirou areia, e estava lá a cidade que ele achava que não existia. Tem gente que começa a estudar e realmente encontra Jesus. Encontra. E ele se converteu, ele escreveu o livro, pesquisou e se converteu. Sim. E o senhor também está no segundo e-book, né, já? Sim. E como que fica disponível? Como que o pessoal acessa isso? Como que tá Então, sendo? esses aí, depois pode me inscrever no Instagram, lá na minha bio, que eu vou dar o acesso, porque tá faltando eu fazer a capa e disponibilizar, porque eu já fiz praticamente tudo, mas acabei deixando o projetinho um pouquinho parado e eu preciso agora terminar. Porque tem pessoas que precisam ser alcançadas por isso aí. Precisam. E esse segundo que eu estou escrevendo, esse eu parei já faz mais tempo. Mas é assim, inteligência espiritual. Porque se fala de inteligência emocional, inteligência financeira, né? Mas lá em Colossenses, capítulo 1, não sei, mas fala assim da inteligência na versão corrigida, inteligência espiritual. Então, aí você pega lá em Coríntios, Paulo diz assim que Satanás usa de ciladas, astúcia, para enganar. E Jesus disse que, se fosse possível, até os próprios escolhidos. Lá em Neemias capítulo 4, diz que os samaritanos ficaram furiosos porque ele já tinha descoberto os desígnios de Satanás. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, nesse livro, a gente procura levar as pessoas a entender isso. E quando você lê capítulo 6 de Efésios, ele fala deste mundo, e é um livro chamado Mundo Tenebroso, das hostes espirituais que habitam nas regiões celestes. Então, nós estamos envolvidos por todo tipo de dificuldades e coisas espirituais ruins, né? A gente não vai ficar temendo isso, logicamente, porque nós estamos envolvidos e o sangue de Jesus nos protege, nos livra de todo mal, mas ele tenta a todo momento. Se ele tentou Jesus, depois de um jejum de 40 dias, tentou Jesus, por que ele não vai tentar você, meu irmão? Por que ele não vai tentar você, minha irmã? Nós somos melhor do que Jesus? Não. Agora, ser tentado não é pecado. É isso que a gente precisa entender. Isso. Somos tentados. Jesus foi tentado externamente, mas não internamente. Porque ele não nasceu na origem de pecado, né? Ele não teve essa origem humana pecaminosa. Então isso diferencia, mas ele foi tentado várias vezes para pecar, levá-lo a erro, né? Jesus, como é que é isso? E você? O que você diz então? E aí a pessoa fala, então,
Não sei. O batismo de Jesus era do céu ou era dos homens? Aí quebrou as pernas. Deixa pra lá, vai no... Então, mas é isso. Então, nós somos pessoas, temos que entender. Mas bacana trabalhar com esse tema, né? Porque é algo muito importante, que as pessoas acham que não existe um mundo espiritual e que não pode ser influenciado. Isso daí é bobeira, é besteira. Então, as pessoas têm que ter esse cuidado mesmo, porque o inimigo, ele está ali, ó, ao redor o tempo todo. Pedro fala. Uma brecha que a gente dá. Pedro fala que Satanás está ao redor. E é impressionante, porque quando você pega Jesus ali, depois que Pedro nega Jesus, ele diz assim: Pedro, essa noite Satanás requereu a tua alma e eu velei por ti. Essa noite Satanás requereu a tua alma. Olha isso. E ele negou Jesus ali. E depois Jesus deu a ele a oportunidade. Depois, Senhor, tu sabes que eu gosto. Lá no grego é muito bom, porque Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Ele falou: Senhor, eu gosto de ti. Eu gosto do Senhor. Pedro, tu me amas? Não, eu gosto do Senhor, eu gosto. Aí Pedro, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti, eu gosto. Mas amar, ele não tinha se convertido ainda. Que tem pessoas que acham que, gosto de Jesus, Jesus fez algo aqui pra mim, tô gostando dele, mas faz uma coisinha assim, ó, que coloca a culpa em Jesus, não é? Deu errado aqui, mas você não tá vendo, Deus, que tá dando errado? Então as pessoas também, por muito pouco, uma dorzinha de barriga ali já se desvia. Perdeu o emprego, pronto. E muitas coisas que as pessoas acham que não são consequências das escolhas delas, elas precisam culpar alguém. Né? Exatamente. Mas ela não olha para ela e fala assim: não, fui eu que errei, fui eu que escolhi a pessoa errada para casar, né? Fui eu que escolhi algo ali, e tem a consequência, porque Deus vai permitir as consequências, né? Serão nossas, sempre. Sempre. Mas mesmo assim, Deus dá um jeito de pegar a gente no meio do caminho e falar: pô, eu vou te ajudar e vou consertar o erro que você fez. Né? Tem bastante disso. Deus nos ajuda a corrigir os erros, Exatamente. né? Eu até falei de família, né, de casamento errado. A gente podia entrar no tema agora dos patrimônios, até trazer isso, né, para os cristãos que às vezes também têm as finanças todas desorganizadas, ou nem tem finanças mais, né? Eu queria que o senhor, um termo mais técnico também, né, explicasse também um pouquinho para a nossa audiência. Sim. Então, a gente luta por 40 anos, 45, depende para constituir um patrimônio. E esquece de pensar no futuro nosso e dos nossos filhos. Então, não é bem o tema, mas, por exemplo, INSS. Daqui a alguns anos não vai ter mais condições de sustentar os idosos, porque os jovens serão cada vez menos e os idosos cada vez mais vão viver mais tempo de vida, né? Então, nós temos que preservar aquilo que é nosso. Preservar de uma maneira sábia, fazer investimentos interessantes, né? Isso é muito importante para que a gente possa entender essas situações, tá bom? Então, por exemplo, hoje o inventário, ele leva 20% do patrimônio do falecido. 20%. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma conhecida que ela estava com câncer, ela estava divorciada, portanto não tinha cônjuge, né? E tinha uma filha única. E como ela ia falecer, ela me procurou para fazer uma doação para a filha. Nas condições dela, era a melhor opção que ela podia fazer. Patrimônio era de 1.400.000. E aí eu falei: faça uma doação com cláusula de incomunicabilidade. A mãe faleceu, a filha casou, só que 8 meses depois, a filha separou. Aí você imagina que o genro ia ficar com 700 mil reais de patrimônio sem fazer nada. Aquela mãe trabalhou 40 anos e agora metade do esforço dela ia para a mão de alguém que não fazia nada. Então, é preciso proteger o patrimônio, aquilo que você suou a vida toda, há meios de proteger. E se você não pode constituir uma holding, por exemplo, que é uma pessoa jurídica, onde você vai colocar os seus bens pessoais ali dentro e você vai pagar um imposto muito menor. O ITCMD, só sobre o inventário e a doação, é 4% do valor de mercado. Mas quando você faz a holding, o ITCMD é o valor que está no imposto de renda, que é muito menor.
Então, isso dá uma economia muito grande para a pessoa e evita o inventário. Eu tenho um cliente agora que ele tem 3 salões de aluguel, R$ 17.500 por mês. No imposto de renda da pessoa física, ele vai pagar 27,5%. Na holding, ele vai pagar 11,34%. Então, em questão de 8, 9 meses, ele já pagou a holding dele, com a economia que fez lá, nos aluguéis. Tem gente que não Percebe? conhece, né, esse tipo de serviço. Né? Então, outra coisa interessante, se você, por exemplo, não tem um patrimônio, depois você me procura, tá bom? Me procura, que a gente tem solução. Mas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que se você fizer um investimento em PGBL, VGBL, isso não vai para inventário. Investimento, conta corrente, CDB, fundo de ações, tudo isso vai para inventário e fica inacessível para os filhos. Não pode mexer. Tem que fazer o inventário primeiro. Mas PGBL, VGBL, você pode fazer o seguinte, você investe um valor, por exemplo, tem gente que pode até vender o imóvel e pega esse dinheiro e coloca no PGBL, no VGBL, e deixa lá, coloca o herdeiro, coloca lá o beneficiário, é importante colocar o beneficiário lá, e deixa lá. Você pode, talvez daqui a 5 anos, sacar uma parte para você, você pode fazer um planejamento, daqui a 5 anos eu quero tirar R$3.000 para eu poder me manter com saúde. Então você pode fazer um planejamento. E quando houver o óbito, os filhos vão ter acesso a esse dinheiro sem pagar ITCMD e sem fazer o inventário. Então, para quem não tem um patrimônio tão grande assim, é muito interessante. Sim. Então, são formas simples que a gente pode proteger aquilo que a gente durou 40 anos para conquistar. Exatamente. Tem famílias que na segunda geração, na terceira geração, o patrimônio já sumiu. Então você vê, por exemplo, o inventário leva 20%. Então logo 80% vai ficar. A esposa fica com 40%, a viúva 40%, os filhos vão dividir 40% em 4, por exemplo. 10% para cada um. Aí falece a viúva. Também vai levar 20%, já são 32% dela. Que vai dividir para 4 agora. Os filhos vão ficar com 18% do que era 100% do pai. E o que você vai fazer com 18% daquele valor? Nada. Então, na segunda, terceira geração, acabou o patrimônio da família. Meu Deus. Simples assim. É que tem pessoas que não gostam de investir nisso, né? Porque pensa que não vai acontecer nada. Meu filho que você vire, depois ele que você vire. Eu já fiz o meu, tá tudo bem. Pra que eu vou pagar seguro do carro ou convênio Seguro. médico, sendo que eu não uso sempre? Sim. Mas é uma prevenção. Uma prevenção. E se você tem isso em mente, você consegue proteger a sua família, consegue proteger e também direcionar para as pessoas que você realmente que você quer ama. ali, É uma prova de amor, realmente, Exato. que você tem com eles. Mas deve pessoas vir te procurar que não tem esse entendimento, que pede orientação, né, para você. Aí você fala, gente, ainda bem que eu tô aqui para resolver o seu problema. O que a gente faz realmente é ajudar as pessoas, porque é um dinheiro que você vai jogar no lixo, sem precisar. É possível racionalizar isso, pensar nisso. Sim. Eu não tinha também esse entendimento assim, eu achava, a gente vai deixando isso mais para frente, né? A gente se acha novinha, tudo mais. Mas é importante você, até mesmo para você entender como funciona. Sim, né? Que às vezes você precisa também, eu não quero só fazer, eu quero entender. Sim, claro. Né? Que é importante, né? Até para também ninguém te enganar, porque, né? Como a gente falou, né? Tem picareta para tudo também. Então, você tem que procurar um profissional sério que realmente, né? Se for de indicação, melhor ainda, porque você já sabe, conhece o trabalho dele. Então, eu quero que o senhor também deixe aí suas redes sociais, como a pessoa faz também para contratar esse serviço e, né? Para se consultar aí. Tá. Depois acho que vai ficar gravado aqui o meu Instagram e o meu e-mail o advogado, a gente tem dificuldade de fazer uma propaganda ostensiva, a gente é proibido. Mas o e-mail pode. Tá. O e-mail pode. Pode. edgar.gerber@gmail.com. edgar.gerber@gmail.com. Um esclarecimento. Seguro de veículo. Existem hoje associações protetoras de veículo. Cuidado. Muitas delas são arapucas. Verdade.
são empresas que não têm a proteção da SUSEP. E aí, quando você compra esse tipo de seguro, entre aspas, você não está protegido. A maioria. Existem boas empresas, então olhe direitinho, vai lá no Reclame Aqui, consulte, veja. Eu tenho uma empresa, eu consultei como advogado, entrei lá no site da Justiça de São Paulo. Em São Paulo, essa empresa tem 258 reclamações, processos contra essa empresa. Eu tenho um cliente lá que ele comprou o veículo, fez essa proteção veicular, foi sequestrado, levaram o carro dele embora e ficou sem o veículo. Ele está há 3 anos brigando com a empresa, disse, não, mas você não mandou a foto. Ah, não, você não mandou o CNH. Ah, não, você tem que renovar não sei o quê. Você tem que mandar não sei o quê. 3 anos. E a financeira está lá no calcanhar dele. E aí, você não vai pagar o carro? Mas que carro? Eu já perdi. Sabe? Então, são cuidados que a gente tem que ter. Né? Uma outra coisa importante, produtos de... desculpa o gerente de banco, né? Seguro de vida, alguns investimentos, são os piores. Procure sempre uma corretora de valores, uma empresa que não seja vinculada. É claro que tem a XP e outras boas aí que vale a pena, sim. Mas o gerente do banco, ele ganha comissão para isso. Então, cuidado, porque às vezes você não colocou lá que você deixa o carro fora da garagem, lá fora, você não colocou isso lá na apólice e roubam o seu carro e aí você não recebe o seguro. Simples assim. Não, mas gostei que você falou do banco, porque realmente, vou ter que falar a verdade, né? Porque eles não falam, eles não falam, realmente. Não falam. E é óbvio, gente, que nem todo mundo vai ler aquele monte não lê as de papel. cláusulas, não lê. E tem pessoas que vão até ler ali, né, algumas coisas, mas também não vai ter o entendimento técnico daquilo. Sim. Então, acho que né, a pessoa ela tem que ser verdadeira, mas como envolve dinheiro, comissão, você realmente acaba ficando refém disso, e é uma troca, né? Tá, eu vou aumentar o seu limite, mas você compra o meu produto aqui, você compra o meu consórcio aqui. Me ajuda a bater a meta do mês. Preciso bater a meta. Já aconteceu, já. E o pessoal acaba... você faz, e claro. Tal. Porque e lógico, às vezes para você é interessante também. Sim, um consórcio é interessante, é lógico que é interessante, né? Mas às vezes não é tudo aquilo que dizem. Sim, tem as clausulinhas ali meio ocultas. Então, se você quer, está procurando um profissional para tirar suas dúvidas também, né? Que é importante. Sim. Que às vezes você não tem entendimento, quer passar a entender. Sim. Até para você conseguir organizar aí a sua vida financeira. O senhor mexe com investimentos também? Eu, diretamente não, mas eu indico pessoas... Por exemplo, seguro de vida é uma outra coisa interessante. Sim. Por exemplo, eu já falei que quando a pessoa falece, tudo fica congelado, indisponível. Conta corrente, veículo, nada pode ser vendido, nada pode ser mexido. Tem que ter um alvará do juiz. E aí, se você faz um seguro de vida e nomeia lá um herdeiro, no falecimento, os herdeiros vai ter inventário, tá? Não vai ter, não é possível mudar. Vai ter inventário, mas eles vão ter dinheiro para pagar o custo do inventário. Que não é barato, né? Que não é barato. Então você pode programar 5 anos, 10 anos, você vai pagando mensalmente. Olha, claro, gente, não tem omelete sem quebrar ovo. Não tem. Não existe como comer omelete sem quebrar ovo. Então, vai ter que pagar um pouco para a sua comodidade futura, por amor aos seus filhos. Você vai ter que investir um pouco, claro. Sim. Mas é um benefício que vale a pena. Você vai dormir tranquilo. Exato. E até a gente comentou, né, nos bastidores que muitas pessoas acabam até ficando sem receber porque não tem dinheiro para pagar o inventário. Então, acaba esquecendo, deixando para lá porque não tem condições para resgatar financeiras para resgatar. E aí, depois precisa vender o imóvel e vai vender para quem? Não fez o inventário lá atrás. Aí tem que fazer o inventário do pai, o inventário da mãe. Aí o filho morreu, não sei quem morreu. E aí vai pagar o ITCMD com juros, com multa, correção monetária. Ainda mais quem não tem o entendimento disso, acaba se enrolando deixa, depois mais. Eu vejo. E esse depois eu vejo vai virar 1 ano, 2, 5, 10, 20 anos. Exatamente. É verdade. Eu vejo isso toda semana. Sim. A gente está quase finalizando aqui. Gente, esse papo foi enriquecedor, hein? Então, se você está aqui com a gente e tem alguém que precisa ouvir essa entrevista, já direciona aí para ter também esse conhecimento. Ele entregou muito, tá, gente? Mas eu queria que antes também você falasse dos seus projetos futuros. Se tiver outra coisa também para compartilhar, alguma novidade, também deixar novamente seus contatos, fique à vontade. Tá bom. Então, meu nome é Edgar Gerber. O Instagram vai ficar aí, mas meu e-mail então é edgar.gerber@gmail.com.
E estou à disposição para alguma dúvida, algum esclarecimento. E se você precisa fazer essa proteção, ou até mesmo um investimento, ou se você tem um inventário que precisa fazer, também fazemos. Não é porque a gente fala mal do inventário, porque leva muito dinheiro, mas também, às vezes, não tem outra solução. Já morreu, tem que fazer, não vai ter jeito, né? Então, mas meu projeto é continuar contribuindo, levando esse conhecimento. Aí eu não falei, eu fui auditor da Receita Federal durante 27 anos. Então, isso me deu uma certa experiência a respeito de impostos, de ver que o governo, às vezes, coloca coisas que são desnecessárias você fazer daquela forma. Você pode fazer um caminho alternativo, pagando menos, porém dentro do que a lei permite. Esse é o nosso trabalho, levar esclarecimento, levar conhecimento para as pessoas. E por isso que eu estou vindo bastante agora para Alphaville. Meu projeto é ter um escritório aqui, porque eu sou de Guarulhos, para poder alcançar as famílias aqui também, com benefícios, porque realmente quando você protege patrimônio, você protege família, é um benefício, a mãe vai dormir tranquila, porque sabe que o futuro já está garantido. Amém, isso é muito importante. Quer deixar o contato do ministério também? Nós estamos lá em Suzano, na Igreja Cristã Reformada Avivalista. Nós temos o Instagram também, se você quiser assistir nossos cultos, é uma igreja pequena, porém, nós temos lá uma identidade muito grande com os irmãos e nós cultuamos a Deus e buscamos a palavra de Deus na sua essência, na sua raiz. Isso que é importante. Sim. Agradecimentos a você que está nos assistindo, que vai assistir, e a Vanessa Matos, especialmente, pelo convite. Muita gentileza estar aqui. Uma grande honra. Maravilha. Falou o doutor, agora vai falar o pastor, porque antes de terminar aqui, a gente sempre pede uma mensagem abençoada para os telespectadores, do que Deus colocar no seu coração, o momento pregação Edgar agora. A Bíblia diz assim lá em Isaías, buscai o Senhor, invocai-o enquanto está perto. Hoje nós temos a oportunidade, lá em Apocalipse 3:20, ainda diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, ele está à porta, batendo, batendo, e você pode dizer, não quero. Mas a você cabe abrir a porta e aceitar Jesus como seu Salvador. Não para passar uma noite, não ser um visitante, mas para ser um habitante. E Jesus diz lá em João 14, diz assim, eu virei e farei morada em vós. E é isso que ele quer fazer na sua vida também, fazer morada no seu coração, morar com você, morar no seu lar, junto com você. Então faça esse convite, se você não tem Jesus como seu Salvador, ou como seu Senhor da sua vida, entregue a sua vida a Ele, peça que Ele dirija, que Ele te ajude. E se você não tem uma igreja, procure uma igreja mais perto da Bíblia, aquela que você se identifica melhor, mas que siga a palavra de Deus, na sua essência, não alterada, não adulterada, como já existia na época passada, mas a palavra de Deus viva, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, poderosa como uma espada de dois gumes. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, amém, que mensagem poderosa. Foi uma mini pregação agora, hein? Sim. Se tivesse mais tempo, ia, né? ia embora. Que legal, eu já quero agradecer demais a sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho aí da sua história, da sua trajetória. Creio que alcançou muitos corações. Eu sempre sou a primeira a receber dos convidados aqui, sou privilegiada. Amém. A gente começa a receber desde os bastidores. Amém. Então, as portas aqui estarão sempre abertas. Amém. E volte quando quiser, que Deus continue abençoando a sua família, o seu lindo ministério e muito sucesso para você, viu? Amém. Muito obrigado, Vanessa. Obrigado, ouvintes. Obrigado aos amigos que estão aqui nos assessorando nesse trabalho tão lindo, tão maravilhoso. Legal. Deus te abençoe. E você que ficou aí com a gente até agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativem as notificações e sigam aqui, as páginas na descrição abaixo, tá bom? Muito obrigada pela companhia, um beijo no coração e não esqueça que ele é incomparavelmente lindo. Tchau, tchau!